E aí pessoal, tudo bem? Sou eu, Hugo Facundo, o canal Tem Facundo na América, ó. Aquele like gostoso aí pra dar aquele up no vídeo. E a você que ainda não é inscrito, eu lhe peço a oportunidade, se inscreva, marque no sininho, pois assim você receberá as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, seja ele com informação ou opinião. E outra, se tem like gostoso, tem compartilhado a delícia, né não? Então, compartilhe os vídeos do Tem Facundo na América nas suas redes sociais. Isso vai fazer com que pessoas que são suas amigas, pessoas que são bacanas e inteligentes como você, venham aqui para o canal. E é isso que nós estamos buscando, pessoas inteligentes, sempre. Ó, o assunto do vídeo de hoje é a transferência da Embaixada Brasileira da sua representação junto a Israel, da cidade de Tel Aviv para a cidade de Jerusalém. Isso está gerando uma série de histórias e discussões envolvendo pessoas realmente até ponderadas dentro do governo, como é o caso do general Heleno. E por outro lado, tem pessoas, inclusive do governo, causando aí um blá blá blá, um blu 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 que não faz sentido. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui as reais consequências, né, que poderão acontecer de uma medida como essa, de uma forma isenta de partidarismo, ok? Porque tem gente aí falando, né, que não é gente falando, né, pessoas do governo inclusive falando, o próprio presidente Bolsonaro, que esse é um pleito da bancada evangélica que está apoiando ele. Eu particularmente acho que algumas decisões que são decisões de Estado, como é o caso de onde uma embaixada vai ficar, não devem ser tomadas sob a influência de bancadas ou de partidos. Até porque um dos principais argumentos do presidente Jair Bolsonaro durante o seu período de campanha foi justamente a independência que ele teria diante de partidos e bancadas, que na verdade eu não vejo muita diferença de quando se negocia com bancada ou quando se negocia com líderes de partido. No final das contas é tudo uma, digamos assim, é a mesma agremiação. Pode ser dada aí, né, como eufemismo, uma denominação diferente, mas na prática é a mesma coisa. Mas vamos ao fato. Historicamente, confundir religião com políticas de Estado trouxeram diversos problemas. Alguns alertas já foram levantados pelo próprio GSI e o próprio presidente sobre a possibilidade de que isso viesse a trazer uma ameaça ao Brasil no tocante a grupos radicais muçulmanos. É possível sim, mas sinceramente isso é um risco, digamos, de menor relevância em curto prazo. Essa é a grande verdade. A história estaria a favor do Brasil nesse sentido. Porém, existem consequências econômicas que são, essas sim, fundamentais, ainda mais pelo momento que o país se encontra. O Brasil hoje está aí com um desemprego absurdo, uma economia ainda em recessão, né? Desculpa, recessão não, mas muito enfraquecida. E uma decisão como essa traria um movimento, do ponto de vista econômico, prejudicial ao Brasil. O presidente chegou em um comentário no Twitter, salvo engano, ou foi foi na entrevista ao SBT quinta-feira, de que ele não acredita que haveria essa perda tão significativa, porque segundo há muitos países árabes que estão alinhados com o pensamento americano. Bem, primeiro aqui vai um recado importante ao presidente Jair Bolsonaro. Nós temos de tomar decisões baseadas no que é melhor ao alinhamento com o pensamento do Brasil. Lembra? Não vamos tomar decisões nem fazer relações comerciais baseadas em ideologia. Então, isso é importante. O fato de países da região árabe estarem alinhadas em alguns temas com os Estados Unidos não quer dizer que haja alinhamento na posição referente à mudança feita da embaixada americana. Ao contrário. E aí vale salientar quem são esses países. Os países árabes já manifestaram através da sua liga que são contrários do ponto de vista inclusive econômico
E não somente, mas também que não estaria contribuindo com a paz na região se o Brasil adotasse essa medida. Quem são os países da Liga Árabe? Vou botar os óculos para poder ler para vocês. Ao todo são 22, porém eu vou citar apenas os mais relevantes e alguns deles sim alinhados com o governo americano. Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, os Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Marrocos e Kuwait. Agora, o que a gente esquece é que existe algo chamado economia halal. A economia halal é a economia voltada ao povo muçulmano. Você pode dizer que se dane os muçulmanos. Gente, essa economia halal representa mais de 6 trilhões de dólares em consumo. Você pode não saber, mas algumas empresas brasileiras são líderes de mercado. O grupo BRF, por exemplo, detém 45% do mercado de frango em países árabes. O Brasil é o maior exportador de carne halal, bovina, suína e de frango para aquele mercado. O povo muçulmano, concordemos do ponto de vista filosófico, religioso ou qualquer outro, ou não concordemos, são 25% da população mundial. E eles compram. E hoje o que o Brasil está precisando é vender para poder entrar dólares na economia, para que mais pessoas possam ter trabalho. Não existe outra razão. O foco não pode excluir nenhum elemento na análise. Mesmo que uma possível reação de grupos extremistas seja um risco a considerar, o maior risco são esses países decidirem passar a comprar de outro lugar. Os Estados Unidos, quando tomou a decisão, ele tem aspectos e necessidades totalmente distintas da do Brasil. Ora, se uma empresa como a BRF detém 45% do mercado de frango naquela região, eu te pergunto, você tem ideia do quanto é que os Estados Unidos vendem de carne halal, de qualquer segmento de carne, e que poderia estar sendo impactada com a decisão da transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém? Nada. Esse é o fato. Do ponto de vista econômico, os Estados Unidos não dependem daquela região. Ah, Hugo, tem um petróleo. Sim, mas o petróleo é um negócio que já está totalmente, digamos assim, equalizado. Basta ver aí o preço do petróleo. Os Estados Unidos hoje têm reservas recordes que criam uma liberdade da dependência daquele petróleo. É óbvio que ele não pode desprezar as reservas que lá estão, mas ele hoje não depende essencialmente do petróleo árabe para poder gerar sua, como é que se diz? As suas fontes como fonte de energia principal aqui nos Estados Unidos. O Brasil, se perder essa exportação de produtos halal, que tem um peso enorme na nossa economia, aí sim o buraco é mais embaixo. Eu vou pegar aqui para vocês para passar uns dados que são bem interessantes. 25% das exportações de carne bovina brasileira, ou seja, 1/4 do que nós exportamos, é carne halal. Essa carne, esses produtos chamados halal, por exemplo, são animais que precisam ser abatidos de uma determinada forma. Tá entendendo? Tem lá um procedimento específico que é determinado lá pelo livro dos muçulmanos, o Corão. Gente, nós detemos no Brasil quase que a predominância desse mercado. É esse mercado, são os empregos envolvidos na indústria frigorífica. E esse peso na exportação brasileira
que está sendo discutido por um eventual capricho de atender uma bancada evangélica, que não estão preocupados, pelo menos ao que parece, com o emprego do brasileiro. Não, pelo menos, com os empregos de daqueles que trabalham na indústria frigorífica, ou daqueles que poderiam vir a trabalhar. Porque hoje a população muçulmana é de 1 bilhão e 800 milhões de... É isso mesmo. É 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. E sabe para quanto vai em 2050? Vai para 2 bilhões e 760 milhões. Gente, vocês não fazem ideia do que isso representa em mercado. Hoje nós estamos falando de mais de 6,4 trilhões de dólares a economia lá. Com esse crescimento da população deles, para quanto vai? Para quanto vai? Nós estamos falando de uma economia superior a 10 trilhões. E o Brasil tem quase a hegemonia desse mercado. E há segmentos da economia lá, o que a gente não está lá dentro ainda. Então, caro presidente, presta atenção, viu? Presta atenção. Podemos agradar os americanos de outras maneiras, sem perder dinheiro. Por exemplo, a possível base militar americana em território brasileiro, que por sinal é o nosso próximo tema. Não perca o próximo vídeo então, beleza? Ó, cheiro para as meninas, abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.